bom dia, caros ouvintes. Bem-vindos ao remate final desta semana. Eu sou a Ana Regina Ramos e comigo tenho, como habitual, o Eduardo Carvalho. Olá, Eduardo. Olá, Ana. Um grande abraço a todos, especialmente a todos os apaixonados por futebol. Ora, hoje vamos falar novamente do mercado das transferências, uma vez que ainda não há nenhum jogo, nenhum campeonato a decorrer, mas embora alguns clubes tenham já começado os seus trabalhos, vamos falar do 11 do ano, na opinião do Eduardo Carvalho, relativamente à Zona Norte, que é a zona que o jornal Referência abrange. Como é habitual, já sabemos que aquilo que falamos é sempre da Zona Norte. Eduardo, qual é que é o 11 que escolhes, que pode incluir o treinador também e jogadores de todos os clubes da Zona Norte? Ora bem, eu na baliza escolheria Léo Jardim. De facto há aqui várias possibilidades. Cláudio Ramos é um guarda-redes que eu adoro e que prefiro até a todos os outros na Liga Portuguesa, mas acho que esta época Léo Jardim acabou por se evidenciar. Podíamos também falar de Elton Leite, que é um guarda-redes que está também a ser cogitado para grandes clubes no mercado, mas eu ficaria por Léo Jardim. Uhum. Depois, pensando aqui num 11 em 4-4-2, que foi o esquema tático mais utilizado pelas principais equipas no primeiro escalão, inclusivamente até o próprio campeão nacional, apesar de muitos falarem num 4-3-3, a sua dinâmica acaba por se transformar várias vezes num 4-4-2. E só para clarificar, vais usar jogadores só da primeira divisão? Sim, porque aqui exigiria um raciocínio muito mais complexo, incluir portanto, os jogadores da segunda liga, uma vez que estamos a falar de patamares distintos de competitividade. Seria mais fácil escolher um 11 para cada uma das situações, uma vez que vamos falar aqui portanto, do topo, não é? Do escalão de topo no campeonato português. Se calhar iria só falar de jogadores da primeira liga, e então eu colocaria como lateral direito Marcelo Goiano, do Sporting de Braga. Foi um jogador que ao longo destas últimas épocas se tem evidenciado pela regularidade, não tanto pela exuberância, mas sim pela regularidade, e numa época em que eu não realçaria muitos jogadores para esta posição, Goiano foi aquele que manteve, na minha opinião, um rendimento mais constante. No eixo defensivo, Éder Militão é um jogador diferenciado. Acho que é de longe, ou foi de longe, o melhor central da Primeira Liga. Tenho mais dificuldade em encontrar, dentro do nosso âmbito de análise, um outro central, até porque eu normalmente, a nível de centrais, eu penso sempre numa dupla. É sempre muito mais complicado pensar em jogadores isoladamente, e também não vejo no Futebol Clube do Porto um jogador que se tenha evidenciado tanto, apesar de eu considerar Pepe um grandíssimo central ainda, apesar da idade, mas também não foi um central que tivesse jogado toda a época, não é? Porque chegou ao Porto apenas a meio da época. Por isso eu se calhar mencionaria aqui um jogador que também manteve um rendimento regular. Se calhar não foi a época mais exuberante dele, mas é um grandíssimo central, que é o Pedro Henrique Pedrão do Guimarães. É um central que tem uma característica rara nos dias de hoje, que é, a nível disciplinar, raramente é amoestado.
É um jogador que eu tenho a impressão que não foi expulso sequer ao longo desta época, e penso que na anterior também. E mesmo a nível de amarelos é um jogador que raramente faz faltas para tal, e que consegue manter a consistência defensiva da equipa. Do lado esquerdo, Alex Telles é de facto um jogador com de longe o melhor lateral esquerdo, mas também poderia falar num jogador que tem evoluído muito e que está num patamar já cada vez mais aproximado, por exemplo, de Alex Telles, que é Sequeira do Braga. Teve também um rendimento em crescendo ao longo da época e ao longo destas últimas épocas, e é um jogador que para mim perfeitamente selecionável para a nossa seleção. A meio campo, parece-me que há aqui algum equilíbrio nas possibilidades, mas eu destacaria o Acaso do Guimarães. Foi um trinco que me surpreendeu pela positiva, que não me pareceu ter estado tão bem na época passada. E depois, como segundo médio, poderia falar em Tozé do Vitória também, que teve um excelente rendimento, mas parece-me que Chiquinho do Moreirense teve um papel ainda mais decisivo para a época fantástica que o Moreirense realizou. Teve ali taco a taco. Curiosamente estamos a falar de jogadores das duas equipas que lutaram pelo último lugar de acesso à Liga Europa, e de facto ambos foram fundamentais, mas Chiquinho ainda teve um peso, uma influência na sua equipa, para mim, superior. Depois, nas alas, eu colocaria Mama Baldé do Desportivo das Aves. Acho que foi um jogador tremendo na prestação da equipa do Aves. Ele começou na equipa por ser lateral direito, foi subindo no terreno, e ele apareceu esta época quer como extremo, quer como avançado móvel. Portanto, é um jogador que eu até comparo um pouco a Moussa Marega do Futebol Clube do Porto em termos de características. Não digo que o nível seja o mesmo, mas a nível de características é um jogador possante, mas também ao mesmo tempo explosivo, e é um jogador que marca golos importantes para a sua equipa, e foi decisivo. E do outro lado eu colocaria Jesus Corona. Foi um jogador que também passou grande parte da época do lado direito, mas que pode perfeitamente jogar do lado contrário, e eu não poderia deixar de falar em Jesus Corona. Foi a sua melhor época no Futebol Clube do Porto, e se a equipa lutou até ao fim praticamente pelo título, muito deve à sua prestação. E por fim, na frente, creio que Tomané foi um jogador fundamental também na carreira do Tondela. Esta época foi ainda melhor do que a anterior, mas a anterior já havia sido muito, muito exuberante. Não é um jogador que marque golos em todos os jogos, longe disso, mas é decisivo nos poucos golos que vai marcando. Tem marcado golos de belo efeito, e acima de tudo golos que normalmente dão pontos à sua equipa. E por fim, não sendo um dos meus pontas de lança favoritos, esta época de facto surpreendeu-me, e foi importante também para até certo ponto se acreditar no Braga como potencial campeão, que depois acabou por descolar ali a meia dúzia de jornadas do fim, que foi Diego Sousa, que inclusivamente foi convocado para a seleção nacional, mercê dessa excelente prestação durante a época. É um jogador que eu não posso deixar de referir aqui, independentemente depois das preferências de cada um. Acho que o critério de análise tem que ser este, e de facto este seria o meu 11. Depois, para terminar,
para eleger aqui um treinador do ano, eu iria aqui atrás uma das tuas escolhas. Uma das minhas escolhas anteriores, exatamente. Não tendo havido um treinador que se destacasse tanto assim na Primeira Liga dentro do âmbito das equipas que nós abrangemos, exatamente. Eu aí, se calhar, o treinador que mais se destacou terá sido o Ivo Vieira, que esta época foi para o Vitória de Guimarães, trocou o Moreirense pelo Vitória de Guimarães. Na Primeira Liga, de facto, não identifico aqui muito mais treinadores que tenham feito uma prestação fora de série a partir do banco. Temos vários casos de treinadores que estiveram bem e que cumpriram as expectativas, mas se calhar não as superaram, e Vieira superou tudo aquilo que eu conhecia dele e a boa opinião que eu já tinha dele. Mas para mim, e aqui se calhar compensamos um bocado o facto de não colocarmos nenhum jogador, não fazemos a avaliação de um 11 incluindo a segunda liga, e eu colocaria aqui um treinador que esteve a época passada na segunda, esta época vai voltar à primeira, que é o Vítor Oliveira. Foi de facto instrumental para a campanha do Famalicão, e vai treinar, curiosamente, outra equipa que, peço desculpa, o Vítor Oliveira, que foi fundamental para a prestação do Paços de Ferreira, que foi campeão da segunda liga, e esta época que vai estar no banco do Gil Vicente, que é um clube que há várias épocas não está na Primeira Liga. Ora, e agora, continuando o mercado de transferências que temos vindo a comentar, a semana passada falámos sobre o Futebol Clube do Porto, esta semana vamos abordar o Famalicão. Eduardo, o que é que tens a comentar sobre esta equipa, sobre os novos elementos desta equipa, que já começou alguns trabalhos nos últimos dias? Sim, normalmente as equipas que sobem de divisão sofrem sempre alterações mais profundas do que as equipas que se mantêm, porque o nível de qualidade do campeonato é muito superior, não é? Há de facto uma grande competitividade na segunda liga, eventualmente até superior à primeira, mas a nível de qualidade, quando tu ombreias com equipas como os três grandes, o Braga, o Guimarães, etc., já não consegues fazer valer essa mesma competitividade neste âmbito. Por isso, o Famalicão tem aqui várias caras novas, a começar pelo seu treinador, João Pedro Sousa, que era adjunto do Marco Silva no Everton. É um treinador que começa agora a carreira como treinador principal, salvo erro, mas tem aqui já um conhecimento acumulado muito grande, até por estar com o Marco Silva numa das principais, para mim a principal competição interna de futebol a nível mundial, e há aqui alguma expectativa para ver a forma como vai colocar o Famalicão a jogar em campo. O Famalicão, que tem aqui um guarda-redes com experiência de Primeira Liga, o Rafael Defendi, mantém-no no seu plantel, e depois tem também Luís Rocha, que já esteve no Feirense quando da sua estreia na Primeira Liga. Foram também recrutar Alex Centellas ao Valência, um jogador muito promissor ali para a posição de lateral esquerdo. No meio campo, um jogador de que o Guimarães espera muito, Cafu Fete, é aposta este ano, e há ainda Fabinho, que quando surgiu também no Feirense, penso que há 3 anos, não estou em erro, há 3 épocas, era um dos números 10 mais promissores a surgir no nosso campeonato. Veremos se é esta a sua época de afirmação,
Acho que é um jogador que tem potencial para isso e para ser o maestro da equipa. Continuando com um ponto de contacto com o Feirense, Lourenço Ofori foi um jogador que reforçou a equipa do Feirense a meio da época, mas que não teve o impacto que se esperava. De facto, ele no Leixões era um número 8 potentíssimo, e depois no Feirense também não teve a continuidade, se calhar, para o demonstrar, e acho que aqui com este novo enquadramento pode vir a ser um jogador muito importante. Outros jogadores, Ruben Lameiras, Guga, que passou pela formação do Benfica, salvo erro. Também temos, continua a contar com avançados como o Walterson e Feliz, que foram dos principais jogadores da segunda liga na época passada e foram decisivos para a subida do Famalicão, mas acho que as contratações de Fábio Martins ao Braga e de Diogo Gonçalves, que estava emprestado pelo Benfica, creio que ao Nottingham Forest, pode de facto elevar o nível da equipa para patamares superiores. Portanto, eu até destacaria estes dois jogadores. Veremos, porque muitas vezes estas apostas, pode-se às vezes, determinados comentadores consideram passos atrás na carreira dos jogadores. Eu não considero assim, porque acho que o enquadramento, um novo enquadramento, muitas vezes significa o clique para um jogador, mas veremos como é que isto vai funcionar. Se eles aproveitarem a oportunidade e o treinador também lhes der essa confiança, podem relançar aqui as suas carreiras e vir a tornar-se jogadores de realce no nosso campeonato, pelo menos. Caso isso não aconteça, podem-se perder aqui jogadores, de facto. Veremos, eu estou confiante. Ok, eu também estou confiante e agora vamos ficar por aqui. Para a próxima semana temos mais um novo clube que vamos comentar quanto às transferências de jogadores. Podem sempre aceder aos episódios anteriores, às edições anteriores do Remate Final em jornalreferência.pt, como também a outros temas, a outras temáticas, sempre sobre a região norte. Podem aceder também às redes sociais do Jornal Referência, como o Facebook e o Instagram, e até à próxima edição.